Esse é o seu canal Facilita INSS. Eu sou Cleiton Andrade, advogado especialista, e estou aqui para lhe auxiliar. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito relevante que leva muitas dúvidas, é sobre laudo médico. Será que existe um padrão específico, perfeito de laudo médico para ser apresentado na perícia ao médico do INSS? E a resposta é sim, tá? Existe um padrão de laudo médico, de relatório médico, que o médico perito do INSS espera que você leve na sua perícia. Existem alguns quesitos e informações que são extremamente importantes e que o médico perito do INSS precisa saber, e ele só vai saber se estiver no seu laudo médico, no seu relatório médico, tá? Antes de tudo, eu queria esclarecer uma coisa muito importante. Não existe diferença de peso, de relevância entre o laudo médico do SUS e o laudo médico do médico particular, tá certo? Não existe diferença de peso, tá certo? Por quê? Porque tanto o médico do SUS quanto o médico do particular tem a condição técnica de auferir a sua situação, tá? Bem como a sua moléstia, a sua doença e a sua possibilidade de trabalhar ou não, tá certo? Então, é importante que isso fique muito claro, porque muitas pessoas têm dúvida acerca disso. Cleiton, eu só tenho o laudo ali do médico particular, porque eu não consegui especialista do SUS. Tem algum problema? Não, tá? Não tem nenhum tipo de problema, afinal de contas sabemos da dificuldade de acesso ao SUS, bem como da dificuldade de ter uma consulta ali, de ser acompanhado por um médico especialista da sua doença, certo? Então, vamos agora à compreensão das informações cruciais que deve conter no laudo médico, tá? Essas informações são cruciais por quê? Pelo seguinte motivo: entenda que o médico perito não te conhece. O médico perito não te acompanha. O médico perito sequer nunca lhe viu na vida. Então, será que de fato ele tem condição em 5 minutos, ou até menos, muitas vezes 3 minutos, avaliar se você tem a possibilidade de trabalhar ou não? Ele não tem essa condição, ele não tem o tempo para isso. Muitas vezes ele não chega nem a fazer a anamnese, que é o toque na pessoa, tá certo? Então, em que ele se baseia numa conversa de 3 minutos? Na sua documentação médica, no seu laudo médico, no seu relatório médico, nos seus exames. Ele vai tomar a decisão de entender que você está capacitado para o trabalho ou não, adstrito à documentação médica que você leva. Dentre elas está o laudo médico, o relatório médico, um dos principais instrumentos aí norteadores do médico que está te avaliando, tá certo? Então vamos agora entender que existe um período, uma validade do laudo médico, tá? No sentido de que, do mundo ideal. No mundo ideal, espera-se que o laudo médico que você leve no dia da perícia tenha menos de 30 dias. Por que menos de 30 dias? Para que aquele laudo médico consiga remontar de fato a sua condição atual, o seu atual momento, a sua atual incapacidade. Perfeito? Pô, Cleiton, mas a gente sabe que isso é muito difícil acontecer, verdade. E existe uma flexibilização do tempo, especialmente para quem é acompanhado por médico do SUS, tá? Aí se flexibiliza aí para 90 dias. Mas o mundo ideal é que você leve no dia da perícia um relatório aí médico com menos de 30 dias, tá certo? E o que deve conter nesse relatório médico, Cleiton, de forma inegociável: o nome do paciente, por óbvio, o histórico da doença do paciente, tá? O CID, que é aquela classificação da doença, bem como as informações sobre a possibilidade de trabalhar ou não. Ou seja, o relatório médico ele deve trazer informação se você tem condição de trabalhar ou não. Tem que estar lá escrito taxativamente: o paciente não tem condição de trabalhar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: essa impossibilidade de trabalhar, ela é transitória, ou seja, é temporária ou é definitiva?
tem que estar escrito no relatório médico. Tem que haver a descrição de fato da sua incapacidade. Em que você está incapacitado? O que gerou essa incapacidade? E se é possível prever uma melhora para essa incapacidade, uma estimativa de tempo. Tem que estar tudo isso presente no relatório médico. Bem como a informação, se for o caso, de que aquela incapacidade é permanente. Não há cura. Não há possibilidade de tratamento paliativo. Tem que estar descrito no relatório médico, de forma taxativa e clara, para que o médico perito do INSS possa obter aquelas informações e compreender pela concessão do benefício. Porque, repito, você será submetido a uma análise de uma pessoa que não te conhece e que vai te avaliar em 3 minutos. Então, as informações devem estar claras, transparentes e mastigadas para o médico perito. Ele tem uma grande demanda, então você precisa deixar claro através dos documentos médicos, e um dos principais é o laudo médico, o relatório médico, onde aquele médico especialista que te acompanha descreve a sua situação por completo, contendo todas essas informações, tá? Essas informações são inegociáveis. Quais são? Reformulando, repetindo, tá? O nome do paciente, o histórico da doença, o CID daquela doença, as informações sobre a sua incapacidade para o trabalho, descrever se essa incapacidade ela é temporária ou se ela é permanente, tá certo? E, por final, deve conter, né, a assinatura do médico, tá? Bem como o seu carimbo com o seu CRM, tá certo? E ao final também a data. Lembrando que no mundo ideal você deve apresentar um laudo médico no dia da perícia com menos de 30 dias para que, eu repito, possa trazer a ideia que aquela situação relatada no laudo médico ela é atual e iminente, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Essas são as informações necessárias que deve conter no seu laudo médico para que o médico perito do INSS possa avaliar sua situação de uma forma mais clara, mais líquida e mais assertiva, tá certo? Ficou claro? Espero ter esclarecido sua dúvida. Se não ficou, não tem problema. Comenta aqui embaixo que eu vou buscar e auxiliar da melhor forma possível, tá certo? Fortalece também o canal, deixa o joinha aqui, me segue no Instagram, é o cleitoandrade.adv. E se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida sobre algum benefício do INSS, alguma situação que envolve o INSS, comenta aqui embaixo também, que provavelmente a sua dúvida pode virar um vídeo, tá certo? Eu sou o Cleito Andrade e esse aqui é o Facilita INSS. Forte abraço!